A Hora do Pesadelo, de 1984, começa com uma jovem chamada Tina sendo perseguida com um maníaco com garras no lugar dos dedos. Porém, ao ser arranhada, ela acorda e a gente percebe que é tudo um sonho. Mas ficou um arranhão na pele dela, do sonho que ela teve. Por causa desses pesadelos recorrentes, ela pede ajuda para a melhor amiga dela, Nancy, que tem tido os mesmos pesadelos que ela. Mas nessa mesma noite, a Tina acaba durante o seu sono morrendo, sendo dilacerada por um homem dentro dos seus sonhos, mas que acarreta na morte da vida real dela. A Nancy, vendo isso, percebe que ela vai ser a próxima e o único jeito de ela evitar isso é ficando acordada. A Hora do Pesadelo é um clássico dirigido pelo Wes Craven dos anos 80, um dos maiores filmes de slasher que já existiram no sentido de legado, de magnitude, de conhecimento popular. Afinal, quem não conhece o Freddy Krueger? Não é de menos, ele é um dos maiores vilões do filme de terror da história. Tanto pelo seu carisma quanto por seu mistério ao mesmo tempo. Mas tem alguma coisa em Hora do Pesadelo que é mais do que só o Freddy Krueger. Tem alguma coisa que ressoa até os dias de hoje sobre esse filme. O que o Wes Craven será que colocou lá para fazer nós, pessoas jovens de 2026, ainda nos vemos na Nancy? Ou nos personagens de Hora do Pesadelo? Eu sou o Leonardo. Esse é um canal novo que eu acabei de criar para conversar sobre filmes. Filmes que eu tenho vontade de falar sobre, que eu tenho talvez a necessidade também de falar sobre. Como é um canal novo, eu peço para vocês, por favor, se inscreverem, compartilharem. Qualquer tipo de ajuda seria muito boa para sentir o apoio de vocês. Claro, se vocês tiverem gostado do vídeo até o final. Eu não sei se vai ter novos vídeos, provavelmente vai, mas eu também não sei se nesses possíveis novos vídeos eu vou seguir o mesmo método que eu vou usar nesse, que é o seguinte: eu vou dividir metade do vídeo para uma crítica e a segunda metade para uma análise. Não sei se dá para chamar de análise fílmica, mas é uma análise. Eu já quero começar falando pra vocês de como eu acho A Hora do Pesadelo um filme impecável, principalmente enquanto ele traz o horror dos sonhos em uma linguagem cinematográfica. A imagem e o som do filme se unem justamente para criar uma atmosfera onírica, só que onírica não só no sentido de lúdico, mas de grotesco também. Tanto na questão de trilha sonora, tanto na questão de imagem, a fotografia, como tudo é distorcido e é tudo fantasioso, só que ao mesmo tempo é horroroso. Você não gosta de olhar para aquilo porque te dá um certo asco, te dá um nojo algumas coisas. E é essa atmosfera que faz com que a Hora do Pesadelo brinque com os sentidos do próprio espectador. Os sentidos que faz a gente acreditar se o que a gente está vendo é real ou não é. O que faz com que nós, como espectadores, vejamos o ponto de vista dos personagens e que eles também não sabem se eles estão sonhando ou se o que está acontecendo é real. E isso cria, ao mesmo tempo que mistério, por não saber exatamente o que está acontecendo de verdade, mas também cria horror. Horror no sentido de você estar vivendo sua vida completamente normal até que do nada chegue um homem com garras e corte o seu pescoço. E assim você descobre que é um sonho. E assim você descobre que nada que você está vivendo é real. E daí nós não conseguimos confiar nem nos nossos próprios olhos. A gente não pode confiar nem no nosso próprio corpo. E o filme faz isso trazendo o lúdico e o surrealismo ao seu favor, justamente para criar a ideia do fantástico e do terror mesclados em um filme só. O filme também, nos momentos de pesadelo, dá muita ênfase e inspirações ao expressionismo alemão, como por exemplo Nosferatu.
principalmente na questão de fotografia, contrastes de luz e sombra e distorções, que você consegue ver que isso não aconteceria na vida real, isso só pode ser um sonho. E o visual do Fred em si já é colorido, mas ao mesmo tempo desaturado. Dá pra você ver claramente no visual dele que tipo de personagem ele é. Ele é icônico, ao mesmo tempo que ele é sujo. Quem que é? O Fred Krueger, aliás, um dos maiores vilões do cinema de terror. O Fred Krueger representa um vilão muito maior do que só um assassino dos sonhos. Ele é sanguinolento, mas ao mesmo tempo ele é carismático. Você gosta, mas não gosta de ver ele. Você quer ver ele, mas você tem medo de ver ele. Ele se difere dos outros assassinos de slasher até o seu ano de lançamento justamente por essa personalidade contagiante que ele tem, mas que também não é super utilizado no filme ao ponto de você perder o medo dele, ao ponto dele perder o seu mistério. Fred Krueger, mesmo tendo esse carisma todo que ele tem ao longo do filme, ele continua sendo um personagem bem obscuro ao longo do filme. Então eles conseguiram usar de uma maneira muito bem dosada esse personagem que é tão importante. Provavelmente por isso que ele fez o sucesso que fez. O que mais atrai no Fred é exatamente também o que mais dá medo nele, porque ele gosta de brincar com as vítimas dele, ele gosta desse jogo de caça, né? Ele usa um humor bem cartunesco pra isso, que tipo, você não sabe se você ri, você não sabe se acha nojento, você não sabe o que você acha dessa situação, assim como você também não sabe o que é real, o que não é que tá acontecendo no filme. Então o Wes Craven, até a atuação do Robert Englund, são fenomenais pra isso. Mas o personagem não é só um assassinozinho pra divertir. Não, ele tem alguma coisa a mais. O Fred Krueger tem algo a dizer também, porque ele contribui muito pro tema do filme, porque ele é o personagem que representa as atitudes passadas dos pais do personagem voltando agora pros jovens. Isso é uma coisa que eu vou discorrer bem mais pra frente na parte da análise, mas a direção do Wes Craven, A Hora do Pesadelo, é com certeza fenomenal. Ele consegue criar tensão, mesmo quando o espectador já tá alerta do perigo que vai acontecer agora. É um slasher que é único justamente porque usa a fantasia para construir uma atmosfera de terror e também mostra um reflexo de como as gerações daquela época enxergavam as gerações anteriores a ela. Então, em A Hora do Pesadelo, o medo se torna arte quando Wes Craven decide criar um pesadelo coletivo onde a única saída é enfrentar os seus maiores medos na vida real. E talvez assim a Nancy consiga sobreviver. Ou talvez não. Quando eu ligo o que eu identifico como tema do filme a uma intriga geracional entre a juventude e as gerações passadas, é porque o contexto que o filme foi lançado ajuda a ter essa interpretação. Como já dito anteriormente, é um filme estadunidense dos anos 80. Ou seja, foi lançado nos Estados Unidos, que lida com questões como as consequências da Guerra do Vietnã, a Guerra Fria, até a era Reagan, um dos períodos de maior conservadorismo dos Estados Unidos. E que por isso também são adotados alguns movimentos políticos e sociais que contestam o passado principalmente, como é o caso do movimento punk ou a contracultura no geral. É uma forma dos jovens lidarem com as consequências dos erros das gerações passadas e de mudar as coisas para gerações futuras, principalmente também. Assim como os adolescentes de A Hora do Pesadelo, que têm que enfrentar a vingança do Fred depois que os pais deles decidem matar o Fred Krueger. Fred Krueger can't come after you, Nancy. He's dead.
Believe me, I know. You knew about him all this time? And you've been acting like it was something I made up? Nancy, you're sick. Claro que a contracultura já é presente nos Estados Unidos desde os anos 60, com o movimento hippie e tudo mais. Mas justamente por essa ser pacífica demais, que veio o punk. Justamente por acreditarem que, diferente dos hippies, se eles forem mais agressivos, aí sim eles conseguiriam ter algum efeito. Então, A Hora do Pesadelo tem alguns motivos para que a Nancy tenha sido a única que sobreviveu, considerando que ela foi realmente a única personagem que foi atrás de entender seu inimigo, que foi realmente capaz de tentar demonstrar uma agressividade, uma revolta em relação a ele. I take back every bit of energy I gave you. You're nothing. E assim conseguiu matar o Fred. De uma maneira não tão pacífica, né? Enquanto todos os outros personagens foram mortos. Por quê? Porque eles decidiram não fazer nada, não acreditar em nada. Eles preferiram literalmente ficar dormindo enquanto o circo pegava fogo. Foi quase um uso correto da palavra literalmente. Mas isso é algo que os próprios membros da contracultura dos anos 80 criticavam nos hippies. Não só nos hippies, mas em todos que aqueles eram coniventes com as políticas conservadoras, né? Que eles criticavam justamente o fato dessas pessoas ficarem dormindo ou relaxando enquanto tudo acontecia, que eles tinham que lutar, que ser agressivos contra os inimigos deles. O que eu acho ainda mais interessante é a eternidade desse tema, como ele não reflete só aquela geração dos anos 80 dos Estados Unidos, mas ele reflete todas as juventudes. Todas as juventudes vão ter que lidar com os erros das gerações passadas. Quase como se todos nós tivéssemos que assumir a responsabilidade tanto pelo passado quanto pelo futuro. Não é à toa que o Wes Craven, que não foi só o diretor do filme, mas também o roteirista, escolheu especificamente adolescentes para ser os personagens principais. Porque o adolescente não é nem criança e nem adulto. O adolescente não é passado, mas também não é futuro. Eu não sei o que é adolescente. Adolescente tá lá no meio, é os dois ao mesmo tempo que não é. É uma época da vida em que tem que se lidar com ser criança ao mesmo tempo que tem que lidar com ser adulto. Eu, por exemplo, quase que eu não sou mais adolescente. Eu tenho 20 anos, acabei de sair da adolescência, mas eu sou um jovem. E eu vivo numa geração que acorda todo dia tendo que lidar com a possibilidade bem alta de não chegarmos a ter uma velhice ou não conseguir talvez nem ter neto. E isso devido a consequências ambientais de atitudes das gerações passadas. Mas tem alguma coisa que a gente consegue tirar de A Hora do Pesadelo sobre isso? É que nós não podemos nos deixar enganar sobre essas coisas. Porque se a gente simplesmente acordar, acreditar que é só um pesadelo e voltar a dormir, a gente vai ser morto pelo Fred Krueger. Claro que não faz bem também pra gente viver nossas vidas inteiras com esse peso inteiro nas costas. Mas, às vezes, a gente também tem que perceber que alguns pesadelos são reais. Podem não ter sido causados por nós, mas as consequências vão chegar para nós. E o único jeito de derrotar esses pesadelos é fazer que nem a Nancy fez. Trazer esses pesadelos para o mundo real, porque só aqui a gente tem
realmente poder de fazer alguma coisa de verdade em relação a eles.